O título de hoje é Do Fracasso à Restauração. Eu gostaria de começar compartilhando um fato que se repete em várias áreas do conhecimento humano e de suas experiências. O fato de que alguns fracassos, quando devidamente aproveitados, produzem benefícios. Um deles é o cookie de gotas de chocolate. Em 1930, uma senhora chamada Ruth Walkfield, nos Estados Unidos, dona de uma pousada, decidiu fazer cookies, biscoito de chocolate. E como muitas donas de casa e outros homens que se atrevem na cozinha, ela começou a receita do cookie de chocolate, para então no meio da massa se dar conta de que não tinha o chocolate em pó. Desiste da receita? Abandona a massa? Não. Nessa hora entra a criatividade. Ela pegou uma barra de chocolate, quebrou em pedaços e colocou na massa. A expectativa dela é que ia derreter tudo e ela ia ter no final cookie de chocolate. Mas não aconteceu assim. Foi um fracasso. O chocolate não derreteu como ela imaginava, mas naquele momento nasceu o cookie mais consumido no mundo inteiro. O cookie com gotas de chocolate. Quantos aqui são fluentes em francês, por favor? Eu fico feliz de saber que são poucos, porque assim eu me sinto à vontade de citar um outro acidente, um outro fracasso que se tornou um grande sucesso. Tarte tatin. Olha que francês suzanense. É uma torta invertida que foi inventada por duas irmãs. A ideia delas era fazer na França uma torta muito comum que as famílias consomem aos domingos. Mas enquanto as irmãs Tatin conversavam, uma delas se distraiu e colocou os ingredientes na forma, a maçã, o açúcar. E esqueceu de que primeiro tinha que colocar no forno a massa da torta. Faz o que agora? Desiste? Abandona? Não. Elas decidiram colocar então a massa por cima do que deveria ser a cobertura. E criaram uma torta que é famosa hoje, é consumida com creme na França e no Brasil, com sorvete de creme. Mas para você não pensar que eu estou apenas falando de coisas internacionais, vou trazer para perto. Nós sabemos que a feijoada, quantos gostam de feijoada aqui? Mais gente gosta de feijoada do que gente fala francês. Nós sabemos que a feijoada surge no período colonial, no meio dos escravos, com o quê? Com as sobras, com o resto daquilo que não se utilizava, orelha, rabo, pé. Já entenderam? Aquelas sobras foram devidamente transformadas e é um dos principais pratos da nossa cultura. Se nós seres humanos, e se você buscar na sua vida, eu imagino que você tem situações semelhantes, em que situações de aparente fracasso foram transformadas em um grande benefício, se nós temos essa capacidade, o que dizer do Deus Todo-Poderoso? Como Deus pode usar os nossos fracassos, as nossas misérias, as nossas falhas e transformar em algo maravilhoso? Ele pode. E um grande exemplo disso é, sem dúvida alguma, a própria história de Pedro, o apóstolo. Simão Pedro, do fracasso à restauração. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Nós vamos ler alguns versículos, depois, ao longo da nossa exposição, nós vamos pensando alguns textos da Palavra de Deus. João, capítulo 21, versículos 15 e 16. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia
as minhas ovelhas. E esse diálogo lindo entre o Cristo ressurreto e o apóstolo que havia fracassado segue. Eu encorajo você que leia todo o texto na sua casa. Esse episódio está na cronologia da ressurreição de Cristo. Você se lembra, nós já vimos aqui, meditamos sobre isso, naquele primeiro dia da semana, depois daquela fatídica sexta-feira em que Cristo é crucificado e morto e sepultado, no domingo imediato àquela tragédia, uma mulher encontra Jesus, Maria de Magdala. É a primeira aparição de Cristo. Depois, no Evangelho de Mateus, nós vemos que Jesus aparece a um grupo de mulheres. Naquele mesmo dia, mais tarde, Jesus aparece a 2 discípulos que estão num caminho de Emaús, se distanciando de Jerusalém. Não tratamos disso, pelo menos esse ano não. E naquele mesmo domingo, à noite, Jesus aparece para os seus discípulos em Jerusalém, numa casa fechada, talvez no cenáculo, onde eles celebraram a Páscoa. Tomé não estava com eles, vocês lembram disso. Passa uma semana inteira, e agora os discípulos estavam reunidos novamente, com eles Tomé, e Jesus se coloca no meio deles. Aparece novamente, vivo, ressurreto, no meio dos seus discípulos. Depois desse episódio, pelo menos 3 semanas se passaram. Eu diria 3 longas semanas, pelo menos para Pedro. Porque Pedro, antes da crucificação de Cristo, tinha tido um diálogo com Jesus. E Jesus disse a ele: Pedro, você vai me negar. E Pedro disse: ainda que todos te abandonem, eu jamais. E Pedro nega Jesus não uma vez, não 2, mas 3 vezes. Como se isso já não fosse trágico o suficiente para Simão Pedro, nós vemos a gravidade do que ele fez, escrito em Mateus capítulo 26, versículo 74. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus 26, 74. Quando Pedro é abordado pela 3ª vez após negar Jesus, aqui o que acontece? Então ele, Pedro, começou a se amaldiçoar e a jurar: eu não conheço esse homem. No mesmo instante, o galo cantou. No texto grego, a palavra utilizada aqui para começou a amaldiçoar-se é anatematizo. Anamatizar alguma coisa é tornar alguém o objeto do juízo divino, das pragas de Deus. Pedro não só nega Jesus 3 vezes, mas ele ousa mentir descaradamente, olhando para as pessoas assim: se o que eu estou falando não é verdade, que não conheço esse homem, eu quero que todas as pragas de Deus caiam sobre a minha vida. E ainda como um judeu, ele começa a jurar. Ele jura e se pragueja. E é mentira. Descaradamente covarde, medroso, mentiroso. O texto diz, na sequência, aliás, num texto paralelo, em Lucas 22, 60 e 62, Lucas 22, 60 e 62, o que acontece naquele momento. Diz assim Lucas 22, 60 e 62. Pedro respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. O homem estava dizendo: você estava com ele, você é galileu. Eu não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se, olhou diretamente para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Versículo 62. Saindo dali, chorou amargamente. Pode imaginar a culpa? O peso? A vergonha
da negação, da mentira, da invocação, das maldições sobre si, se não estivesse dizendo a verdade, e não estava dizendo a verdade. Maria Madalena precisou apenas das primeiras horas do domingo para ser restaurada do desespero à esperança. Tomé precisou apenas de uma semana para ser restaurado da sua dúvida, incredulidade à fé. Mas Pedro, para ser restaurado do seu fracasso, precisou de pelo menos 3 semanas. Uma lição importante é que Jesus tem a paciência suficiente para nos restaurar. Jesus não chegou imediatamente e disse: olha aqui, parada resolvida, você está restaurado. Então tem algo que precisa ser processado aqui. Há aspectos da vida que precisamos refletir, avaliar. Mas Jesus não desistiu dele. A sensação de Pedro, de angústia, de dor e de culpa, não havia sido ignorada por Cristo. Um amigo, há muitos anos, ele era seminarista. E ele passou por uma experiência terrível. Ele namorava essa moça e teve uma experiência triste. Aquele relacionamento acabou e ele não conseguiu lidar bem com aquilo. E o comportamento dele, a resposta que ele deu àquela situação foi uma resposta reprovável. Primeiro para um crente. Ainda mais para um seminarista que desejava se tornar um pastor. E por uma providência divina, nós nos encontramos um dia na minha belíssima, já foi mais bela, mas na minha cidade natal, Suzano. Nós nos encontramos ali na General Francisco Glicério. E começamos a conversar, e então ele me disse o seguinte, ele falou: Leandro, meti os pés pelas mãos, fiz tudo errado. E na época tinha uma canção evangélica que estava em alta em todas as igrejas que usavam o retroprojetor. Lembra do retroprojetor? O trecho da música dizia assim: um coração fiel a ti, isso eu tenho para oferecer. E esse meu amigo disse: Leandro, nem um coração fiel eu tenho para oferecer. Mas não é o Evangelho isso? Não é o Evangelho a boa notícia de que Jesus veio e se entregou na cruz do Calvário para aqueles que não têm um coração fiel? Não é a mensagem do Evangelho, o Cristo que clama, pregado na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem? Não é a mensagem do Evangelho, o convite da graça, da misericórdia e do perdão, e a oportunidade para aqueles que fracassam? Era essa a mensagem, é essa a mensagem, e sempre será essa a mensagem. Jesus morre na cruz para nos oferecer o perdão dos pecados e ressuscita ao 3º dia para garantir a nossa justificação, declarados justos pela graça de Deus. Assim nós chegamos em 3 lições que eu quero compartilhar brevemente com você. Pedro, do fracasso à restauração. Primeiro ponto é compartilhamento. Note: fogo, peixe, pão. Após uma noite de fracasso, 3 semanas depois, Pedro decide que vai voltar para Galiléia. E Jesus encorajou os discípulos que fossem para Galiléia. Quando ele chega ali, ele vai para o mar de Tiberíades, ou o mar da Galiléia, e vai pescar. Quando Jesus estava com eles, exercendo o ministério, Jesus cuidava da provisão dos seus discípulos. Agora 3 semanas se passaram desde o último encontro. E nada. Cadê Jesus? Onde está Jesus? É bem provável que na cabeça de Pedro ele já não servisse mais. Descartado, mentiu, covarde.
tomou o nome de Deus em vão, jurou que não deveria ter feito, e não teve uma conversa. Jesus está vivo, mas ele não teve uma conversa com ele. Tem uma situação mal resolvida. Então Pedro diz: eu vou pescar. Os demais discípulos se unem a ele, entram no mar e passam aquela noite tentando pescar. E pegam quantos peixes? 0. Até que naquela manhã, antes ainda do sol aparecer, uma figura está à beira-mar e pergunta: filhos, vocês pegaram alguma coisa? Tem algum peixe aí? O que era muito comum quando alguém queria comprar peixes dos pescadores. Poderia ser um transeunte. E eles respondem: olha, não pegamos nada. Mais fracasso. A noite inteira. Talvez na mente de Pedro: nem o que eu fazia antes eu não consigo fazer mais. Que fracasso. E aquela figura, ainda não reconhecida, diz assim: lança a rede do outro lado do barco. E agora eles têm um déjà vu, porque quando jogam a rede, lançam a rede, eles lembram daquela experiência de meses e meses e meses atrás, quando tiveram uma pesca maravilhosa. O texto diz que eles não conseguiam puxar a rede pela quantidade de peixes. Então eles disseram, extasiados: é o Senhor! E o que faz Pedro? Ele coloca uma capa. Aliás, não é uma boa ideia para nadar de capa, mas é o que ele faz. Ele coloca uma vestimenta, se lança no lago e vai nadando ao encontro, na frente dos outros discípulos. E quando ele chega à beira-mar, ali diante de Jesus, nenhuma palavra. Silêncio. Mas Jesus tem uma fogueira preparada. Um gesto de hospitalidade, ainda mais para Pedro, naquela noite, chegando todo molhado. Tem uma fogueira para te aquecer aqui, Pedro. Também um flashback, porque ele negou a Jesus diante de uma fogueira, perto daquelas pessoas ali. Jesus constrói agora um cenário para a restauração. Tem pão, tem peixe. É um compartilhar divino. Em outras palavras, a iniciativa do Evangelho para nos restaurar é toda de Deus. É Deus que vem ao nosso encontro, no nosso fracasso, na nossa miséria. É o Deus que não desiste de você, apesar dos seus fracassos, dos votos que fazemos e não cumprimos, dos erros que continuamos cometendo, e Ele vem ao encontro e prepara uma mesa. Primeiro, eles só conseguiram pescar alguma coisa porque Ele, na sua providência, os ajudou. E naquela fogueira com pão e peixe, que cena linda é essa? É como se Jesus dissesse: a mesa está posta. O versículo 9 diz: quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa, um pouco de pão. É a beleza do Evangelho. Não é o que você ou eu podemos fazer por Deus. É o que Deus pode fazer por nós. O Cristo vivo nos encontra no fracasso da nossa vida. O Cristo vivo nos encontra na nossa rebeldia, na nossa infidelidade, na nossa incapacidade. É um símbolo de como Jesus diz: eu vou cuidar de você. Eu vou oferecer a você a minha provisão. Eu vou oferecer a você a minha comunhão. A iniciativa é sempre do Senhor. Rubem Amorese, escritor, ele propôs uma parábola um dia, e eu acho muito interessante. Ele conta sobre um pai que descobre que o filho está viciado em crack. E quando o filho se recupera por um momento de lucidez, o pai diz assim: nós vamos juntos vencer isso. Apanha o filho, leva para um sítio, num lugar distante, e lá eles vão rachar a lenha juntos, atravessar corredeiras, subir colinas, mas
a síndrome de abstinência do jovem vai aumentando cada vez mais, ele vai ficando agressivo, ele xinga o pai, ele quer fugir. Então o pai leva ele para dentro daquela pequena casa no sítio, tranca as portas, e o moço grita com o pai, xinga o pai, que agrediu o pai, mas o pai não deixa ele sair. Ele está preso naquela situação. E alguns dias vão passando e as dores vão diminuindo, as cólicas vão se desfazendo, e numa manhã, quando aquele jovem desperta, na cozinha daquela pequena casa, um cheiro de café passado e uma broa de milho. E o filho, quando vê aquilo, tem um primeiro impulso: correr em direção à porta e fugir de novo, e voltar para a sua miséria. E ele se assusta porque ele corre em direção à porta e o pai não corre atrás dele. Ele fala: pai, você não vai correr atrás de mim? Não vai me prender nesse lugar? E o pai diz: não, meu filho. Eu te fiz livre. Agora você pode escolher sair por essa porta e ir embora, ou chegar à mesa que preparei para você, para a gente tomar um café coado e comer um pedaço de broa de milho. A mesa que Jesus prepara naquela manhã é uma dramatização linda do que é o Evangelho. Eu me entreguei na cruz do Calvário por você, pelo perdão dos seus pecados. Eu ressuscitei ao terceiro dia, e a mesa da comunhão está posta. Vem sentar comigo, vem viver comigo. Para vencer os fracassos de nossa vida, nós precisamos lembrar da provisão dele, que é dele que nós dependemos. Pedro fracassou porque pensou que podia ser quem não podia ser sem a graça de Cristo. Isso nos leva ao convite de Jesus. É um convite de consagração. Agora sim é o convite de consagração. 21:10. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Muito bem, quantos peixes tinham pescado eles antes da providência de Jesus? 0. Então eu poderia dizer que o peixe que eles pescaram eram os peixes de Jesus. Quer dizer, todo dom, talento, habilidade, recurso que nós temos vem das mãos de quem? De Jesus. A pergunta é se Jesus, em sua santidade, pureza, beleza, agora ressurreto, vai aceitar isso. Vai aceitar a oferta da mão de Pedro? Vai aceitar a oferta das mãos de um homem que negou, mentiu? E a resposta é sim. Eu aceito a sua oferta, Pedro. Traga os peixes que você pescou, que na minha providência te entreguei. Traga os seus dons, os seus talentos. Entrega a mim, confia em mim. Porque é isso que Deus tem a capacidade de fazer mesmo com aqueles que fracassaram. Lembra da história de Moisés no Antigo Testamento? Moisés matou um egípcio. E o que faz Deus? Deus o encontra e diz: eu vou vocacionar você. Eu vou usar os seus dons, seus talentos, seu cajado e vou libertar o meu povo de Israel. Saulo de Tarso era um perseguidor da igreja, terrível perseguidor da igreja. O que faz Deus? O transforma em apóstolo Paulo, para que ele fosse o mais importante embaixador do evangelho aos não-judeus. E o que dizer de Pedro, que fracassou terrivelmente? Jesus vem ao encontro para restaurá-lo, para usar os seus dons e os seus talentos. Assim, ele nos chama para que nós não precisemos mais nos tornar escravos dos nossos fracassos. E quando ele diz: consagra a mim o que você tem, entrega a mim o que você pescou, entrega o seu dom e o seu talento, ele se responsabiliza pela transformação. O versículo 12 diz assim, do capítulo 21. Jesus disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Eles sabiam, era o Senhor. Quer dizer, você entrega o que você tem nas minhas mãos, você entrega seus dons, seus talentos, suas habilidades ou suas dores, entrega nas minhas mãos. E eu me encarrego
de fazer a transformação. Essa é a mensagem de Jesus. Você crê que o Cristo ressurreto, por favor, ouça as minhas palavras. Você crê que o Cristo ressurreto tem todo o poder do universo? Quantos creem? Levanta a mão para ver. A maioria, ótimo, ótimo, muito bom, muito bom. Ok. Quando você começa a sua semana e vai lidando com os seus desafios diários, qualquer que seja, você se comporta como quem confia no Cristo que sustenta todo o universo? Não levanta a mão agora. A maioria de nós não. Porque entre afirmar que acreditamos nisso e vivemos isso há uma distância abissal. E nós dizemos que vamos resolver, mas queremos resolver com a nossa própria força. Bruce Lawson, ele foi um conselheiro na cidade de Nova York, e todas as vezes que ele ia aconselhar alguém que estava precisando de apoio, ele logo percebia quando elas não queriam render a Deus aquilo que deveriam, sabe? De confiar em Deus. É assim, se não há nada que você possa fazer, ore. Coloca nas mãos de Deus, descanse, medite na sua palavra. E para ajudar as pessoas que ele aconselhava a entender isso, ele levava elas para um tour na Quinta Avenida, lá em Nova York. Lá na Quinta Avenida tem um monumento de Atlas, figura mitológica, carregando o mundo nas costas. As veias aparecem, os músculos, e se a estátua pudesse tremer, estaria tremendo com o mundo sobre as suas costas. Atravessando a Quinta Avenida, do outro lado, tem a Catedral de São Patrick. E lá dentro tem uma representação artística do menino Jesus. E lá o menino Jesus está com a mão estendida, e em uma das suas mãos está o mundo inteiro. Ele não treme, ele não tem dificuldade alguma. Então Lawson pergunta para a pessoa: você quer ser como o Atlas e carregar o mundo nas suas costas? Ou você quer entregar tudo nas mãos de Jesus? Naquele encontro, o convite é esse: entrega na minha mão, confie em mim. O Evangelho é o que eu vou fazer por você. Isso nos leva a essa reflexão. Qual é o seu fracasso? Qual é o seu temor? Qual é a sua angústia? O que você está tentando carregar nos próprios ombros? Entregue a Cristo hoje. Simão Pedro, ele estava desorientado, sobrecarregado, cheio de culpa, porque ele tentou ser o que não podia ser sem a graça de Cristo. O que nos leva a uma conversa, é o nosso último ponto. Capítulo 21, versículo 15. Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Jesus tem um senso de humor maravilhoso, porque Pedro tinha dito para ele: ainda que todos eles te abandonem, todos eles, eu jamais, porque, em outras palavras, eu te amo muito mais do que eles te amam. Agora, aqui está Jesus com Pedro, os discípulos, ele fala: Simão, filho de João, você realmente me ama mais do que eles? É interessante que em português não fica claro, mas na língua grega há um trocadilho de palavras aqui no discurso. Porque Jesus pergunta: você me ama mais do que eles? Ama sacrificialmente? A palavra grega ágape. E Pedro responde agora de modo mais humilde. Porque ele responde com filéu no grego, que é um amor de amigo, um amor de irmão, mas não um amor sacrificial. Ele fala: sim, Senhor, filéu, eu gosto muito de ti, eu te amo como um irmão, como um amigo. Jesus diz: alimenta as minhas ovelhas. E pergunta de novo: mas Pedro, vamos voltar a esse assunto, você me ama?
E Pedro responde a mesma coisa. E Jesus pergunta com essa gravidade: você me ama sacrificialmente? Na terceira vez que Jesus pergunta, o texto diz que Pedro se entristeceu, ficou sem jeito com os amigos ali, embora com um coração muito mais humilde do que da outra vez. Jesus baixa o tom. E ao invés de perguntar, você me ama sacrificialmente, ele fala, você me ama como um amigo? E Pedro diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Conhece o que está aqui dentro. Tu sabes que eu te amo. E Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. É tão interessante que Jesus não chega para Pedro e faz o que talvez qualquer um de nós faria. Pedro, está arrependido? Ó, te dei 3 semanas para pensar, hein? Pedro, você promete que nunca mais vai fazer isso? Promete? Você teve 3 semanas para pensar nisso. Não. Pedro, eu não quero falar da situação. Eu quero falar do coração. O que tem aí dentro, Pedro? Você me ama? Porque é o amor de Deus que nos leva ao arrependimento. Antes de dizer, Pedro, você se arrepende, Pedro, você faz um voto, Pedro, você vai mudar, a pergunta é simples. Você me ama? Tem sido atribuído a Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, essa frase. Eu não tenho certeza se é dele. Ama a Deus. Ama a Deus. E faz o que você quiser. Porque quem verdadeiramente ama a Deus, não faz o que quer. Faz o que Deus deseja. E nessa história maravilhosa, nós vemos que Jesus diz assim, muito bem, resolvida a questão do coração, agora chega de olhar para trás, vamos olhar para frente? Eu tenho um futuro para você, Pedro. Eu tenho um futuro, eu tenho um propósito para a sua vida. Apacenta as minhas ovelhas. Veja o que tem lá na frente, Pedro. Chega de ficar ancorado nessa miséria do fracasso. Vamos olhar para o propósito maravilhoso que eu tenho. E sabe, a história de Pedro não termina ali no mar da Galileia. No livro de Atos, ele se levanta ousadamente, cheio do Espírito Santo, prega, milhares de pessoas se convertem. Ele enfrenta açoites, opressão, oposição. Ele escreve cartas de encorajamento e entregou-se ao martírio pela sua fé, porque o seu coração se rendeu a Cristo. O Cristo vivo é o Cristo que pode nos trazer restauração. Minha última reflexão, e eu encerro aqui, teremos um louvor e depois vamos orar. Imagine que estivéssemos nessa situação, Satanás nos encontra e ele tem várias etiquetas na mão e uma caneta. Ele diz assim, o seu pecado. E aí alguém diz, eu gosto de muitas mulheres, ou muitos homens. Aí ele escreve na etiqueta, adúltero, e cola. Seu pecado. Eu tenho essa tentação de falar da vida das pessoas. Ele escreve na etiqueta, fofoqueiro. Seu pecado. Eu gosto de aumentar um pouquinho as coisas, mentiroso. E cada um ele vai encontrando qual é o nosso pecado, escreve numa etiqueta e coloca em nós. Nós sabemos qual é aquele nosso fracasso. Então Jesus entra em cena. Jesus diz assim, sua etiqueta, a 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 sua etiqueta. Coloca todas nele. Vai para a cruz do Calvário e diz, perdoado. Os seus pecados estão perdoados. Agora chega de olhar para trás.